Você sabia que respirar bem e mastigar bem implica em mais qualidade de vida? Seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. E é uma alegria ter você aqui nesse espaço, você que procura mais saúde, mais propósito e mais qualidade de vida. Aqui nós teremos pessoas, entrevistados, convidados especiais que trarão suas histórias inspiradoras. Teremos também dicas práticas que você poderá aplicá-las no seu dia a dia, porque este programa foi feito para você. E eu sou o Dr. Maurício Souto e eu estarei aqui com vocês todas as semanas trazendo muitas informações, muitas novidades na área da saúde. Traremos assuntos de saúde integrativa, odontologia funcional, método HBTC e também saúde preventiva. Seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. E para abrir com chave de ouro o nosso primeiro episódio, recebo uma convidada muito especial. Ela é arquiteta paisagista, formada também em Belas Artes e mestre em Design Biofílico, um conceito que une natureza, estética e bem-estar. Seu trabalho tem transformado não só espaços, mas também a forma como as pessoas se sentem nesses ambientes. Além de ser uma profissional talentosa e apaixonada pelo que faz, é também alguém muito importante na minha vida, a minha esposa, Laíse Moraes Inácio Souto. Muito bem, então vamos dar sequência ao programa e neste momento nós vamos entrevistar a arquiteta paisagista Laíse Moraes Inácio Souto. Laíse, que alegria ter você aqui no Bem Viver. Seja muito bem-vinda. Maurício, a alegria é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar participando do teu primeiro programa, inaugurando aí com chave de ouro, né? Muito bem, uma convidada super especial. Mas, Laíse, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória e conte também como que veio esse gosto pelo verde, pelo design biofílico. Na verdade, se eu vou fazer uma recapitulação da minha história, desde criança eu já apresento esse gosto por arrumar os ambientes. Então, ao longo da minha trajetória, isso foi crescendo dentro de mim até que sucumbi a fazer a faculdade de arquitetura paisagística, fazer as belas artes, tudo que me trouxe então depois ao meu mestrado, onde eu desenvolvi a minha dissertação sobre o design biofílico em relação à qualidade de vida dos pacientes com AVC, pós-AVC. Muito bem. Você falou que fez uma faculdade em Belas Artes. Sim. E eu quero que você traga para as pessoas que estão nos assistindo como que as belas artes, ou artes plásticas, como é chamado... Hoje em dia, artes visuais, porque ao longo do tempo os nomes foram remodelando, né? Eu sou do tempo das artes plásticas. Como que as artes visuais interferem quando você está projetando, por exemplo, design de interiores? O olhar do artista, Maurício, é um olhar muito sensível. Durante muito tempo eu também ministrei aulas de artes e eu dizia para os meus alunos: eu não quero que vocês decorem a história da arte, mas eu quero que vocês se sensibilizem com a imagem que vocês estão vendo, com o artista que vocês estão estudando. Então, para responder ao teu questionamento, isso implica em muitas coisas dentro da minha perspectiva dos projetos de interiores, porque eu trago alma para esses espaços, eu trago um olhar sensível que vai muito além do olhar técnico que tem que ter, obviamente, os espaços eles têm que ser funcionais. No entanto, esse meu olhar sensível, que vai pensar em conectar as pessoas com o próprio espaço, eu acredito que venha do meu estudo em artes. Muito bem. Uma vez até nós estávamos conversando e você fez eu ter uma percepção de que muitas vezes nós passamos nas vitrines das lojas que fazem os móveis super bonitos, né? Móveis sob medida, que nós chamamos, e que muitas vezes as pessoas trazem aquele ambiente para suas casas, dando a impressão de que é um showroom. E justamente, então, essa característica tua de trazer essa arte visual para os projetos traz mais leveza e sai fora daquele contexto, é isso?
É exatamente isso. Quando eu projeto um ambiente, eu sempre fico pensando que quem habita ali precisa se enxergar naquele espaço. Então, ambientes de showroom são ambientes muito genéricos, né? Sim, Qualquer um exatamente. poderia habitar aquele lugar. Sim. No entanto, eu quero levar a história para os espaços que eu construo. Os ambientes ficam muito parecidos e quando você traz a arte, eles ficam individualizados, é isso? O quadro na parede, a forma de organizar os ambientes. Pensa bem ao entrar na tua casa. Tu tem que te enxergar ali. Um profissional, ele vai lá para adequar que a tua casa ela tenha a tua identidade, ela tenha o layout produzido pelo profissional, no entanto, que qualquer coisa que tu olhe, tu te sinta dono de ti mesmo, dono do teu espaço e feliz com o lugar que tu habita. Entendi. Tu acabaste de finalizar, aí, de concluir um mestrado em design biofílico. Design biofílico, para as pessoas que nos assistem, é uma palavra, um termo difícil. Eu mesmo não sabia o que era o design biofílico. Então, eu quero que você explique para nós, de uma maneira muito simples, o que é o design biofílico e qual a contribuição que ele tem para a vida das pessoas. Na verdade, o meu mestrado ele é em sistemas ambientais e o tema da minha dissertação é que é em design biofílico, né? Onde eu entrevistei pacientes pós-AVC para que eles pudessem trazer à tona qual era o sentimento que eles carregavam em ambientes em meio à natureza, né? Que é o design biofílico, né? A tua pergunta... Onde que tu fizeste o teu mestrado? Na Unijuí. Na Unijuí. Unijuí, Universidade do Noroeste. Então, Maurício, o design biofílico, de forma muito sucinta, para que as pessoas possam entender, é trazer a natureza como um todo, não apenas a vegetação, para os ambientes construídos. O que seria a natureza como um todo e não só a vegetação? Dá um exemplo. Além da vegetação, a iluminação, as formas orgânicas, ventilação, pensar em espaços onde a gente possa estar cercado dessa sensação trazida pela natureza. Então, vamos pensar iluminação, ventilação adequada, cores, as texturas, o acabamento e também, que para mim é a menina dos olhos, a vegetação, né? Até porque eu sou uma paisagista. Então quer dizer que se eu escolher um quadro que tem uma moldura amadeirada, eu estou trazendo o design biofílico para o interior da minha casa, do meu ambiente, é isso? De uma forma simplificada, sim, né? O design biofílico, ele é um monte de variáveis que inclui os materiais, como a madeira, que inclui, por exemplo, um cenário onde a natureza aparece. Então, são todos esses pequenos elementos que juntos compõem o design biofílico. Tu falasse sobre a interferência da luz na qualidade da nossa vida. Sim. Às vezes eu, percorrendo mesmo as ruas aqui de Porto Alegre, principalmente à noite, eu percebo ao olhar alguns prédios de que alguns têm uma luz com tonalidade mais branca e outras mais amarelada. Tem design biofílico ali também nessas iluminações? Essa percepção a gente pode dizer que sim. Por quê? Porque uma luz mais amarelinha é uma luz que lembra o sol. Então, é um recorte da natureza que a gente está trazendo para os espaços. Inclusive, em todos os meus projetos, eu trago a luz amarela. Por quê? A luz branca, ela nos mantém em estado de alerta. Se eu quero um ambiente mais aconchegante, eu quero que ele me abrace, que ele me acolha, e daí entra a percepção dessa luz mais quente, que a gente chama que é a luz amarela. Então, sim, se encontra uma percepção de biofilia através dessa temperatura que a gente diz da lâmpada. Muito bem, entendi. Então, cada ambiente da nossa casa, nós devemos escolher um tipo de iluminação, mais branca ou mais em tom amarelado, dependendo de como esse ambiente vai ser usufruído, é isso? Eu sou da turma daqueles profissionais que gostam de usar a luz amarela em tudo. Alguns outros profissionais gostam de trazer a luz branca para ambientes de serviço. Aí entra cozinha, escritório, lavanderia. Mas eu sou da outra turma, aquela que gosta de trazer a luzinha quente para todos os espaços. Muito bem. Agora eu me recordei também que quando eu venho a Porto Alegre, muitas vezes eu observo em algumas propriedades que tem ali umas plantações. Nós percebemos que tem um design biofílico ali, plantaram alguns coqueiros, algumas palmeiras, e tem sempre uma luz. Em algumas eu vejo que tem uma luz verde, alguns luz amarela, outros luz branca. Qual que seria a indicação de luz mais apropriada para esse tipo de vegetação? Amarela. A amarela. A luz verde, esses dias andei ministrando umas palestras sobre paisagismo e os alunos perguntaram, e a luz verde? Eu digo, essa é que a gente menos deve utilizar.
Porque a luz verde, ela ofusca a planta. Então, se mistura ali luz, vegetação, e a gente não consegue ter uma percepção mais limpa, que é o que a luz quente, a luz amarelinha, ela traz. Então, projetos paisagísticos, a gente deve iluminar as plantas com a luz amarelinha, a luz quente. Olha a dica, pessoal, que dica super importante que a Laís está trazendo aqui. Então, luz amarela de preferência, né? Cria um ambiente mais harmonioso. Laís, de forma prática, quais os benefícios que o design biofílico traz para a saúde das pessoas? Para dizer por alto, assim, a diminuição do estresse, da ansiedade, a conexão com os próprios sentimentos. Então, nós somos seres humanos que nos desenvolvemos ao longo da nossa trajetória, enquanto espécie, na natureza. Então, as pessoas, elas tendem a se tornar pessoas mais calmas, menos ansiosas, menos estressadas e, inclusive, mais produtivas, aqui falando dentro da perspectiva empresarial, quando as pessoas estão inseridas em meio aos ambientes biofílicos, né? Onde a gente tem a composição com a vegetação, com a iluminação adequada, com uma ventilação que esteja circulando adequadamente também, com os materiais como madeira, couro, lã. Entende por que o design biofílico ele é amplo? Porque não é só trazer uma planta, embora a planta também faça parte, mas é trazer um contexto onde a gente se sinta inserido na natureza, nos ambientes naturais. Entendi. Inclusive melhora a qualidade de vida, porque melhora também a oxigenação do ar, melhora a respiração. Eu trabalho com o método HBTC-RFA, onde nós temos uma ênfase no padrão respiratório das pessoas, onde nós mudamos a neurofisiologia da respiração, que muitas vezes é bucal para nasal, onde nós temos aí o aproveitamento do oxigênio, onde ele é filtrado, aquecido e umidificado. Como experiência pessoal, eu tenho um sítio, uns chamam de chácara, outros de sítio, e durante muitos anos da minha vida, em momentos de estresse, eu ia lá para a chácara, ficava de pés descalços, pescava, brincava na grama, jogava futebol, e eu percebia que quando eu voltava para casa, eu estava menos estressado, eu estava mais disposto, eu estava reenergizado. Então, o design biofílico vem justamente de encontro a esta reenergização. Exatamente, inclusive que tu citou em relação ao padrão respiratório das pessoas, a gente respira um ar muito poluído. O que a vegetação faz? O que as árvores fazem? Elas filtram esse ar para que esse ar seja mais limpo. Então, quando a gente está em meio à natureza, não tem aquela sensação, parece que esse ar é mais fresco. Sim. É por isso, porque os poluentes, eles são retidos pelas folhas das árvores. Muito bem. Então, vem ao encontro, inclusive, do teu método que tu citou, onde as pessoas precisam respirar melhor para viver melhor. E a natureza, ela pode, inclusive, ser talvez algo que ande junto, para que você possa, inclusive, dizer para os seus pacientes, olha, vamos conseguir organizar a respiração através do método, mas estejam mais ao ar livre, estejam em ambientes onde a natureza esteja presente para que tu possa sentir essa limpidez, vamos dizer, deste ar. Sim, é o que eu comento sempre com os pacientes, que o método vai ajudar em alguns aspectos, mas a qualidade de vida, a nutrição, a atividade física, os ambientes onde nós vivemos, eles fazem toda a diferença. Sim. E eu quero fazer uma justiça aqui aos administradores de Porto Alegre, já ao longo dos anos, porque para mim, Porto Alegre, de todas as capitais que eu conheço muito São Paulo, fiz toda a minha formação lá, Porto Alegre se sobressai pela sua vegetação, né? Nós temos várias ruas aí que estão muito bem arborizadas, então Porto Alegre está bem integrada nesse sentido com o design biofílico. Porto Alegre é uma capital onde a gente tem vontade de sair para caminhar. Então, olha só como uma coisa ela leva a outras. Se é uma capital, uma cidade onde eu não tenho vegetação, onde eu não enxergo coisas que eu possa desfrutar da beleza, eu não tenho vontade de sair para caminhar, e daí eu vou ficando mais sedentária. Então, na verdade, uma coisa ela está atrelada à outra. E faz com que a gente tenha vontade de caminhar, de viver. E isso, sem dúvida, tem impacto significativo na nossa forma de viver. Muito bem. Eu falei no início do programa que nós iríamos trazer muitas dicas. Então, Laís, eu às vezes andando em algumas cidades, em alguns locais, eu percebo que eu passo na frente de uma casa, de um prédio, e eu vejo que ali tem um jardim que está bem organizado, foi bem ornamentado. Parece-me, a impressão que eu tenho é de que cada planta foi estudada para estar num determinado local.
Em alguns ambientes, algumas residências eu passo, que tem muita vegetação, mas parece que está meio que amontoado. Então, para aquela pessoa que está nos assistindo e que deseja trazer o design biofílico para sua casa, deseja melhorar o seu jardim, trazer o verde para dentro do seu escritório, para dentro da sua empresa, que dica prática que você dá para que a pessoa tenha o maior aproveitamento deste design biofílico? Pois, em relação aos ambientes externos, eu diria, talvez traga vegetação e iluminação. Para os ambientes internos, também traga vegetação e iluminação. Luz quente, uma vegetação que esteja apropriada àquele espaço. É importante a gente ficar atento à relação à insolação, bate sol à tarde, bate sol pela manhã. Então, que tipo de plantas eu poderia colocar ali? E em relação à iluminação também. Eu preciso trazer uma luz amarelinha, uma luz que conforte. Então, pensando em espaços externos, vamos eleger umas 3 espécies de plantas e vamos brincar com essas espécies. Em relação às alturas, vamos tentar dar uma equilibrada, uma mais rasteira, outra mais mediana, outra mais alta. Mas como que o leigo vai saber isso? Contrate profissional. Mas vendendo peixe, né? Estou vendendo meu peixe, mas tá a verdade é essa. Às vezes eu tenho alguns clientes que me buscam, mas eu não tenho mão para cuidar de planta. Todo mundo tem mão para cuidar de planta. Às vezes a gente só está investindo na espécie inadequada para o meu tipo de espaço. Em relação aos espaços internos, também tragam vegetação em vasos, tragam mantas para colocar sobre o sofá, almofadas para trazer aconchego e a luz. A luz, eu digo sempre, 50% do sucesso de um projeto é a iluminação. Então, a gente investindo nessas estratégias para a gente trazer aconchego, sem dúvida eu vou ter um lugar mais gostoso de viver. Eu quero te relatar uma experiência pessoal. Na minha clínica, eu sempre gostei de vegetação, sempre adorei, né? Mas eu investi em algumas plantas e em pouco tempo elas morriam, porque não se adaptavam à luz, ambiente fechado. E aí, depois que você fez o projeto, nós escolhemos algumas plantas e elas estão lá muito bem. Então, como é importante a mão de um profissional na escolha também das plantas para os determinados ambientes, porque são diversificados. Tem planta que resiste mais à ausência da luz, à questão da umidade, é mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo, porque lá no teu consultório, o projeto que nós desenvolvemos, ele pensou estrategicamente em que plantas que se adaptariam às condições de ar-condicionado, a questão de baixa iluminação. Faz sentido. Então, se a gente escolhesse outras espécies, provavelmente a gente não teria o mesmo sucesso que nós tivemos. Ali a gente pensou. Então, pensar nas plantas adequadas é o primeiro passo para que a gente possa ter sucesso na saúde desses seres, porque na verdade são seres vivos. Tem necessidades como nós temos de iluminação, de hidratação. Então, a gente precisa sempre pensar nelas como seres que necessitam de vida para viver. Muito bem. Então, a primeira dica é contrate um profissional especialista da área que ele vai passar as melhores informações. Laíse, eu vi que você é apaixonada pelo paisagismo, pelo design biofílico. Você teria o relato de uma experiência pessoal, algum caso familiar, alguma coisa assim, onde que você viu que o design biofílico funcionou e que ele precisa estar presente nos ambientes, principalmente ambientes de saúde também? Eu vou trazer, Maurício, uma fala do meu pai. Há um tempo atrás ele teve hospitalizado, passou por algum diagnóstico assim que ele precisou estar dentro dessa sala hospitalar por alguns dias. E eu lembro muito de uma fala que me chocou, na verdade, me manteve em estado de alerta e grande preocupação, que ele disse assim: minha filha, o pai vai sair mais doente daqui do que entrou. Eu disse: mas pai, como? Tu tá bem assistido, tá na mão de bons médicos, tá num ambiente exemplar. E ele: não, eu tô me sentindo sufocado, preso, esse ambiente é frio. E essa fala do meu pai, inclusive que vem ao encontro do que muitos dos pacientes pós-AVC me comentaram durante a minha pesquisa de mestrado, me fez pensar. O ambiente que a gente vive, ele tem um impacto significativo e decisivo na melhora dos pacientes. Então, quer dizer que talvez se meu pai estivesse num ambiente acolhedor, que estivesse projetado sobre os preceitos do design biofílico, onde a gente tivesse vegetação, uma corzinha gostosa, uma iluminação adequada, provavelmente a recuperação dele seria outra, seria num tempo muito mais curto.
Então, esta fala do meu pai foi que despertou dentro de mim a vontade de me aprofundar dentro dessa perspectiva. Muito bem. Fazendo um gancho, eu gostaria que você falasse rapidamente para nós sobre o teu projeto, né, que você fez lá naquela instituição de saúde em Ingi, durante o teu mestrado. Tu entrevistaste alguns pacientes, né, pós-AVC? Eu entrevistei 9 pacientes pós-AVC. A fala deles, por unanimidade, foi: eu me sinto livre, me sinto bem no ambiente onde a natureza está presente. Então, toda a minha pesquisa, inclusive com os profissionais que estão atuantes dentro desta instituição de saúde, foi voltada para perguntar quais eram as sensações que eles tinham em estar em ambientes fechados ou ambientes onde a vegetação, os preceitos da natureza tivessem presentes. E foi uma grata surpresa, embora eu já intuísse em relação a essas questões do ambiente, sobre a qualidade de vida das pessoas, mas foi uma grata surpresa descobrir o quanto que afeta, sobretudo, a vontade de fazer as atividades propostas pelo fisioterapeuta, pelo médico. As pessoas se sentem mais instigadas, vamos dizer assim, a cumprir o combinado dentro dos pareceres médicos se elas estão em ambientes naturais. Me sinto livre, eles diziam, me sinto bem, me sinto feliz. Então, quer dizer que, sim, foi uma grata surpresa, ainda mais. Muito bem, Laís. Para as pessoas que estão nos assistindo, tu podes deixar para nós as tuas redes sociais ou teu telefone de contato, caso alguém queira trazer o design biofílico para sua casa, para sua empresa? Sim, meu telefone vai aparecer abaixo e as minhas redes sociais, o Instagram é @laize, com Z, .Inácio, e o Facebook, minha página é Casa Bem-vinda, que é o nome da minha empresa, do escritório que eu dirijo. Muito bem. Laís, agora uma pergunta muito pessoal. O que é bem viver para ti? Pensei muito sobre o que eu diria. E eu diria que bem viver é viver com leveza. Tem uma fala de uma escritora que eu admiro bastante, a Marta Medeiros, inclusive é gaúcha como nós, que ela diz que felicidade, bem-estar é ser leve para si mesmo. E eu acredito nessa perspectiva. Defendo e honro isso na minha trajetória. Eu acredito que bem viver é estar leve para si mesmo. Se eu estou bem comigo, tudo que eu espalhar à minha volta serão coisas boas, bons sentimentos. Então, seria isso. Muito bem, bacana, muito bacana. E para finalizar, eu sei que você lê muito, uma pessoa muito intelectualizada. Obrigada. Que você deixe o título de um livro ou uma mensagem para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem final. Tá. Como mensagem final, eu gostaria de trazer uma fala do Rubem Alves, que fala sobre jardins. Ele diz que quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Então, quer dizer que aquilo vem ao encontro da minha primeira frase, né? Minha primeira fala sobre o bem viver. Mas se eu não tenho coisas boas dentro de mim, eu não tenho como espalhar essas coisas boas por onde eu caminhar. Se eu tenho a necessidade de ter um jardim bonito na minha casa, na minha empresa, onde quer que eu vá, é porque ele já nasceu, antes de tudo, da minha vontade de viver num ambiente agradável. Muito bem, adorei a tua colocação. Obrigada. E me lembrei agora de uma frase que foi escrita na frente do templo de Delfos, que foi construído lá na Grécia Antiga em homenagem a Apolo, deus do sol, da beleza e da harmonia, que estava escrito assim: Noce te ipsum, conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás todos os deuses e o universo. E se aquilo que tu procuras não encontrares primeiro dentro de ti, é bem provável que não encontres em lugar algum. Então, tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, o jardim que nós imaginamos, a casa que nós imaginamos, ela deve existir primeiro dentro de nós, para que ela depois se materialize no nosso mundo físico, na nossa realidade. Faz muito sentido, inclusive o teu livro fala sobre isso, né? Falo no livro. É uma verdade, né? Uma verdade universal que faz muito sentido. Assim como é por dentro, é por fora. E eu sempre digo que toda a realidade ela existe duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois na nossa vida.
Laíse, agradecido pela tua entrevista, adorei. Obrigada. Então, hoje nós vimos, pessoal, como o verde, ele trabalha os ambientes. Onde nós colocamos o verde, nós estamos trazendo vida. E quando nós mudamos os ambientes, nós também transformamos as pessoas, ajudamos a transformar as pessoas. Então, vamos trazer mais verde para a nossa vida, para termos mais qualidade de vida e também para vivermos melhor. Então, pessoal, chegamos ao final deste nosso primeiro episódio, muito feliz, e convido vocês, então, para participarem, assistirem do nosso próximo episódio. Até a semana que vem, e lembrem-se, bem viver é fazer escolhas conscientes e com propósito todos os dias. Até lá, tchau!